Olha, nós bebemos gotas do veneno que enfraquece os corações pequenos. Bate só, apanha sem saber. China lançando livro infantil, China. O que mais você faz? Ah, velho. O livro vem já dos filhos que eu fiz antes, tá? Mas da onde veio a ideia de escrever um livro? Cara, não era um livro. Eu fui pra Recife de carro e não queria deixar Carlos, o meu cachorro, num hotelzinho de cachorro. Achei meio deprê a família toda viajar e deixar o dog aqui, né? E aí botei ele no carro e fomos embora. No meio dessa viagem toda, eu comecei a tentar me colocar no lugar de Carlos. Pra ele era tudo muito novo, cara. Ele nunca tinha visto terra, por exemplo, o mar, o rio, sabe? Cortar o Brasil inteiro de carro. E eu comecei muito a... Nossa, eu acho que esse cachorro deve... Velho, o que é que essa galera tá fazendo comigo, tá ligado? E aí comecei a escrever a historinha em rima, mas muito numa coisa de escrever pra mim. Nunca tinha pensado em lançar um livro. Aí quando eu mostrei à minha família, eles disse, nossa, tem que virar um livro isso aí. Eu disse, tá bom, já que tem que virar um livro, eu tenho que chamar alguém massa pra desenhar essa história. Aí veio essa joinha aqui, né? Quando a gente tá na diferença, o diferente não faz diferença, quando é possível sortir. Ele me chamou para ter uma proposta para te fazer. A gente combinou num barzinho, tomar uma cerveja e conversar sobre o livro, sobre esse possível convite. E eu crente que era uma música, um show, um projeto assim. E aí era para ilustrar um livro. Eu falei, China, você é maluco. E aí você já tinha mesmo? trabalhado sob encomenda? Eu já tinha ilustrado um livro infantil há muito tempo e foi completamente novo, na verdade, porque eu tinha feito uma coisa muito didática. E esse era totalmente viagem, uma coisa super afetiva, da relação dele com o bichinho dele, dessa viagem. Então foi um convite que me surpreendeu muito e eu fiquei muito assustada num primeiro momento, porque o cachorro sai de São Paulo e vai até Recife e volta para São Paulo. Eu falei, gente, será que eu tenho desdobramento gráfico suficiente para fazer toda essa narrativa, toda essa estrada do cachorro? Você conhecia o Carlos quando ele te falou? Tudo fluiu muito bem, assim, pro momento que eu tava quando eu recebi esse convite. Porque ele veio falando de Carlos e eu tenho uma cachorra, a Guadalupe, que não existia, ela tem 1 ano e meio. E quando você me chamou, ela devia ter, sei lá, uns 6 meses. Então eu tava muito com essa memória afetiva sendo construída todo dia dessa cachorrinha. Então o Carlos, ele tem 60% de Guadalupe. É muito bom. E você não viu o Carlos? Eu não conheço o Carlos ainda. E o meu sonho é apresentar Carlos para Guadalupe. O que eu acho muito legal de ter Tulipa no livro, e pra mim foi muito importante, assim, que eu acho o desenho dela, eu sempre gostei muito do desenho de Tulipa. Eu acho que você olha pro desenho e vai pra muitos lugares. Sabe? Eu acho que a vida da criança é meio isso, olhar para uma coisa que é muito simples ali, mas que desperta tanta coisa diferente, né? Seja uma caneta, seja um game, seja um livro, sabe? Então eu acho que tinha tudo a ver ser Tulipa construindo, dando vida a essa historinha, tá ligado? O jeito que ela desenha, o jeito que ela caminha, como é muito fofo, cara. Sério, é muito bonitinho o rolê todo, tá ligado? E como é fazer um projeto para criança? Eu acho que a educação é a grande base de tudo, né? É o livro, é o que você vai entregando para a criança como fomento cultural e educacional. É o que faz ela no futuro ser um cidadão pensante, que vai escolher exatamente os caminhos que ela quer seguir, os caminhos para o país, olhar para o próximo, que é uma coisa que a gente tem olhado muito pouco hoje em dia, né? Sim. Então eu acho que a educação nesse sentido é transformadora e acho que vindo o livro ajuda muito nessa transformação. Sabe? Então, não só o lance de escrever um livrinho e contar uma história muito pessoal, a ideia é que realmente você abra a cabeça da gurizada para a literatura, que você tire a gurizada da frente da tela do game. Eu sei que é muito mais simples hoje em dia para os pais, ainda mais para os pais que trabalham um bocado, sabe? Ainda dá conta da criança e tal. Então, o que eu percebo muito é a galera dar um vídeo para ele assistir ali, pronto. Mas o contar a história junto, cara, é muito gostoso. Sim. Eu tive isso com meus filhos. Com minha mãe foi assim, sabe? Eu fui criado ouvindo a historinha dela, ampliando meus horizontes, conhecendo outras coisas. Então, além de ser uma coisa muito pessoal e muito gostosa fazer um livro, não deixa de ser uma marcação de um posicionamento mesmo, sabe? De que a educação é realmente uma coisa muito transformadora na vida de qualquer criança. O tempo de um livro, o tempo de uma contação de história, o tempo de uma música vai nutrir a gente muito mais para sermos
pessoas melhores e pessoas que refletem muito mais, pessoas muito mais elaboradas e muito mais ricas. Então é muito lindo nesse momento ver um monte de pai interessado no livro do Carlos e ver um monte de criança interessada nesse livrinho. Eu lembro com muito carinho, com muito amor, os livros que eu descobri na minha casa. E isso são memórias que eu jamais vou esquecer, que me nutriram demais. Então, assim, eu acho que o Carlos, ele é uma pílula, uma vitamina aí pra moçada. E vocês pensam em desdobrar o Carlos em outras coisas? A cabeça do China não para de ter ideias. Ele já está desdobrado nos caderninhos que a gente fez, que são com as ilustrações de Tulipa. Eu estou começando a desenvolver um jogo de videogame de Carlos, que ele vai ganhando pontos à medida que ele vai fazendo xixi nos postes e desviando de várias coisas. Não vai ficar escrevendo livro e ficar viciado no joguinho, hein? Mas são coisas que vão puxando, né? A partir, a ideia é que os estágios desse joguinho, de videogame, você tenha que voltar pro livro para conseguir passar de alguma fase. Que o hipertexto seja o livro, né? Sabe? Então, Tulipa falou, e isso não é mentira, bicho. Eu tenho zilhões de ideias. Eu já tô com a ideia do livro novo, que ela já tá colada. Que é maravilhoso. Eu amo essa ideia do livro novo. Não, é um outro. Tá. É um outro sobre uma banda de vegetais. Outro papo. É outro programa. Delimite sua área, proteja-se, o céu não vai lhe deter. Ocupe-se, transformando a sua área, não perca seu lugar.